bem-vindos ao programa Ideias em Movimento, o seu programa que traz o que há de mais interessante nas áreas da saúde, educação, bem-estar e qualidade de vida. No programa de hoje vamos falar sobre o Quantec, uma terapia complementar, à distância, baseada nos princípios da física quântica. Nós já trouxemos esse assunto anteriormente, mas é interessante revisar algumas questões. Professor Helge, poderia nos dar uma abrangência, assim, falar um pouquinho sobre o assunto do Quantec? Tá, eu vou tentar fazer uma panorâmica do Quantec. Já na década de 20, quando a física quântica começou a aparecer nos estudos científicos, se começou a pesquisar como é que ela poderia, de alguma forma, interferir no comportamento das pessoas. E isso, na época, fez até bastante sucesso, mas depois, por questões políticas, acabou se empastelando os equipamentos que foram feitos naquela época. E o assunto foi retomado mais ou menos no fim da década de 80. E depois de muitos anos de pesquisa, se descobriu que, efetivamente, as emissões emitidas pelo chamado cristal de quartzo com o... Diodo de ruído branco, né? Como? O ruído branco, se conseguiu fazer com que isso funcionasse. Então, mais ou menos é assim. É um emissor de frequência que, com base nos dados fornecidos pela pessoa e por testemunhos, que pode ser uma foto digital, se consegue descobrir quais são os desequilíbrios que essa pessoa tem. Porque nós temos, na verdade, um corpo físico, nós temos uma mente, nós temos emoções e nós temos um corpo etérico. E a tendência é que, com o correr dos anos, com o correr dos problemas que a pessoa enfrenta, com as dificuldades, com a vida propriamente dita, comecem a se formar desequilíbrios. E quanto menos ajustados estiverem esses 4 itens que eu citei anteriormente, tanto mais difícil é a pessoa conseguir viver de forma saudável. Então, o que o Quantec faz? O Quantec procura recuperar o equilíbrio da pessoa, interferindo em diversos procedimentos ou em diversas frequências do organismo. Porque, na realidade, nós somos um conjunto de frequências, né? E esse conjunto de frequências é único. É tão único como a impressão digital ou o nosso número de telefone. E, em função disso, cada pessoa, sendo única, recebe também frequências únicas. Então, faz-se o seguinte. A pessoa encaminha os seus dados, encaminha uma foto digital, e esses dados, essa foto digital, são escaneados pelo sistema, e o sistema dispõe de 230 mil frequências diferentes, e a gente pede ao próprio equipamento que escolha as frequências que estão carentes naquela pessoa. E ele, então, no meio desse conjunto de 230 mil frequências, escolhe entre 20 e 40 frequências que se adaptam à realidade daquela pessoa. Bom, isto feito, a pessoa também tem queixas, né? Tem dúvidas, tem problemas, e essas queixas se faz um novo arquivo que também é escaneado e trabalhado pelo Quantec. Quando está composto o programa, as frequências são emitidas através do chamado ruído branco para aquela pessoa. E isto funciona, normalmente a gente adota um padrão durante 3 meses, um período no qual a mente recebe essas emissões que não param. Elas vão funcionando
ininterruptamente, né? Quer dizer, de hora em hora, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, dependendo do caso, ou um pouco mais, elas são emitidas para aquela pessoa, ajudando-a a se reequilibrar. E quando o organismo está mais reequilibrado, a tendência é a pessoa estar melhor. O Quantec tem um fator interessante como terapia complementar, que ele trabalha à distância, quer dizer, a pessoa não precisa estar no consultório para ser tratada, ela pode estar em qualquer lugar. Como é que funciona esse procedimento à distância? Na realidade, a pessoa que é tratada pelo Quantec não toca o aparelho, não precisa ver o aparelho, não precisa ter nenhum contato físico com o aparelho. Ela precisa fornecer as informações, o seu endereço, o seu nome, o seu endereço, o seu telefone, o seu e-mail e a foto digital. E nessas décadas de pesquisa se descobriu, isso não se sabia ainda na década de 20, porque nem existia foto digital, mas se descobriu com o correr dos anos que a foto digital reflete muito bem as frequências da pessoa. E por causa disso, facilita enormemente o tratamento. Então, poderia ser também outro tipo de testemunho, né? Poderia ser saliva, poderia ser um sangue ou outra coisa qualquer. Mas se descobriu que o melhor material que causa menos problemas e dificuldades às pessoas é justamente a foto digital, que pode ser mandada de qualquer lugar do mundo, né? Por exemplo, nós temos clientes, não só aqui no Brasil, na maioria dos estados, como nos países vizinhos, e também gente que saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a Austrália e assim por diante. Então, o Quantec, com base nas informações recebidas, depois disso ser estudado e depois de devidamente escaneado pelo aparelho, ele consegue formar um arquivo de frequências que permitem que a pessoa seja devidamente tratada. Então ela pode estar tanto na mesma cidade, em outro estado ou até em outro país, isso não vai mudar absolutamente nada nos resultados do tratamento com Quantec. Realmente é isso, né? Quer dizer, a pessoa, nós temos muitos clientes que a gente nunca viu, né? Com as quais a gente só tem contato via e-mail ou eventualmente via telefone. Temos inclusive, só assim para mostrar um detalhe, nós temos uma cliente que é brasileira e mora em Nova York, ela é manequim e desfila em Londres, Berlim, em Roma e assim por diante, Paris. E frequentemente ela fica preocupada, será que eu vou desfilar bem, coisa assim, e manda um e-mail. Olha, estou muito preocupada, estou nervosa, dá um reforço aí, né? E a gente faz, né? E então são coisas que a gente mantém um contato constante, né? A gente não abandona as pessoas. Então, de 30 em 30 dias, nós mandamos um e-mail institucional, né? E a pessoa, a hora que achar que tem alguma coisa que quer conversar, a gente sempre está às ordens. Eu queria ainda dizer que na Europa existem 4.000 equipamentos dessa natureza e no resto do mundo também existem em quase todos os países um pouco maiores. Inclusive no Brasil hoje devemos ter algo em torno de 60 equipamentos. Acho que é interessante ressaltar que o Quantec ele é uma terapia complementar, mas ele é uma terapia que está aliada à tecnologia, né? Existe um software, existe um programa, existe um computador, né? Então eu acho que é bastante inovador, assim, algo bastante diferente. Exatamente. Inclusive, o que aconteceu com o Quantec em diversas oportunidades, em diversos congressos internacionais, que foi realizado há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, em que ele foi considerado o equipamento mais inovador que foi apresentado nesse congresso, né?
que era justamente destinado à apresentação de equipamentos, né? A proposta do Quantec é harmonizar, reequilibrar. Sim. De que forma ele faz essa harmonização? Como é que essas frequências, essas emissões atingem a pessoa para que ela de alguma forma vá se equilibrando, se sentindo melhor? Exatamente. Bom, acontece o seguinte, uma vez carregado o Quantec com os dados da pessoa, com as informações, com os problemas dela, ele monta 1, 2, 3 arquivos, ou mais, dependendo do caso, e onde estão as frequências que são emitidas para ajudar a fazer com que os desequilíbrios novamente voltem a se equilibrar. Então, isso funciona de uma maneira tal que, quando está montado o arquivo com as emissões, ele vai para um outro segmento do aparelho que tem um cristal de quartzo e emite, através do ruído branco, as frequências para aquela pessoa. Então, essas frequências são captadas pelo cérebro da pessoa e ela gradativamente vai entendendo ou vai sendo ajudada para se reequilibrar, né? Isso mexe tanto no corpo físico, como mexe na razão, no raciocínio, como mexe nas emoções e no corpo espiritual, o corpo etérico. E os resultados se fazem sentir gradativamente. Isso é um processo lento. Não é como a pessoa que toma um melhoral, por exemplo, e daqui a meia hora não sente mais a dor. Mas a diferença entre um e o outro é que alguns medicamentos alopáticos, eles não curam o problema, mas procuram desligar a buzina, né? Porque a dor de cabeça é a buzina que está dando sinal que alguma coisa está errada. E o Quantec vai devagarzinho, de forma bem sutil, procurando superar o problema através de um reequilíbrio. Se quiser acessar a todos os programas, entre em www.portalquantec.com.br. Já voltamos. Say it with me, or an
TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Estamos de volta falando mais um pouquinho sobre o Quantec. Eu vou retomar com o professor Helg a questão da emissão das frequências. Professor Helg, nós somos energia, né? Tudo no universo é formado por energia. Será que daria para explicar um pouquinho melhor de que forma vai estar interferindo na nossa vibração as frequências do Quantec? Na realidade, tudo no universo é energia. São tudo frequências, né? São energias, e isso levou muito tempo para que os físicos reconhecessem que tudo é energia. Existe a energia condensada, como nós, né? Tudo que está ao nosso redor, que nós enxergamos como coisa física, que é energia condensada, e existe a energia não condensada, que são as frequências que circundam pelo planeta e pelo cosmos. E então, o que acontece com relação ao Quantec nesse aspecto energético? Nós somos influenciados pelo ambiente onde nós estamos. Esse ambiente tem radiações que podem ser elétricas, que podem ser telúricas do subsolo, nós temos as radiações das paredes, nós temos uma série de frequências, pode também ter radioatividade, e todo esse conjunto de interferências de energias que interferem no nosso organismo fazem parte de um contexto, né? Da mesma forma, também vem o que nós produzimos de dentro, né? Por exemplo, nossos medos, nossas ansiedades, nossas raivas, nossas preocupações. Então, todo esse conjunto, nossa história de vida, tudo isto vibra, tudo isto se transforma em frequência. Então, como eu já disse no início, nós somos únicos. Então, nosso conjunto de frequência é só nosso. E o nosso corpo físico, nosso raciocínio, nossa mente, nossas emoções e o nosso corpo energético, eles vibram como um conjunto com um determinado número de frequências. E esse conjunto de frequências somos nós. Como cada um, né? Porque as minhas frequências sou eu. As frequências da Gabi são a Gabi. Então, e assim qualquer pessoa, qualquer objeto e qualquer coisa. Então, esse conjunto de frequências que nós somos, nós podemos mexer nela simplesmente tendo raiva, ou tendo alegria, ou tendo uma preocupação, uma angústia, né? Então, tudo isso mexe com alguns aspectos da nossa frequência básica. E, se nós conseguirmos alcançar esse conjunto de frequências que nós somos, né, procurando harmonizar os aspectos desarmonizados, nós, logicamente, tendemos a melhorar. Então, nós somos uma frequência, um conjunto de frequências que dá um resultado. Somos aquilo. E, naquilo que nós somos, se mexe por múltiplos fatores, né? Pode ser tanto uma preocupação, uma raiva, uma angústia, como também pode ser uma coisa física, né? Eu levei um tombo, ou então uma coisa espiritual, ou uma coisa emocional, né? Porque alguém, por exemplo, pensa em mim, de forma boa, de forma má, isso tudo afeta a pessoa. E, nesse caso do Quantec, como ele está preparado exatamente para entrar em contato com essas frequências, ele tem essa capacidade de ajudar a retomar um certo equilíbrio. O Quantec, ele não trabalha apenas harmonizando pessoas, mas também ambientes, empresas. Ele é utilizado também com animais e até plantas. O mesmo sistema funciona da mesma forma? Como nós já falamos anteriormente, né, Gabi? Tudo é energia, né? São frequências, né?
Então, num ambiente existem as mesmas coisas que existem numa pessoa. Então, o que existe no ambiente? Existe no ambiente, digamos, 20 pessoas, cada uma vibrando à sua maneira, com as suas frequências. Isso já produz uma série de choques, uma série de problemas de relacionamento. Existe um ambiente que pode estar vibrando numa boa frequência, o que ajuda o meio, como também pode ter interferências muito fortes, desde o eletromagnetismo até coisas do subsolo, telúricas, radioatividade, vibrações ruins que já houve nesse ambiente, porque também o ambiente é capaz de gravar algumas frequências. Então, esse conjunto que existe lá pode estar afetado. Pode também ser uma pessoa, né? Uma pessoa que tem uma frequência muito negativa, eu acredito que já aconteceu com todo mundo, né? Que você chega perto de uma pessoa e se sente mal, né? Então, é todo esse conjunto de desequilíbrios, o Quantec gradativamente tende a harmonizar, né? Então, existem casos em que o ambiente vibra bem, mas as pessoas têm frequências desajustadas, ou por choque entre elas mesmas, ou por outros motivos quaisquer. Então, através do Quantec, se consegue retomar gradativamente um equilíbrio. Isso não é de uma hora para outra. Isso é um processo lento, gradativo, em que inclusive acontecem umas coisas curiosas. Às vezes tem uma pessoa no meio desse contexto que está vibrando uma frequência muito fora desse contexto, uma frequência que para aquele ambiente é ruim. E o curioso é que ela normalmente tende a se auto-excluir e sair desse ambiente em função de coisas, quando ela começa a sentir que não é esse o seu lugar. E todas as pessoas são receptivas ao tratamento com o Quantec? Com relação à receptividade, aí nós temos um outro aspecto curioso. Existem pessoas em que o resultado, as primeiras reações, já surgem nos dias seguintes. 3, 4, 5 dias, uma semana depois, já aparecem as primeiras reações. Existem pessoas em que isso demora, às vezes 1, 2, 3, 4, 5 meses. E começa então gradativamente a gerar resultados positivos. A pessoa se sente mais segura, a pessoa começa a se conhecer melhor, a pessoa fica mais equilibrada, mais harmonizada, se sente mais feliz. Existem alguns casos em que ou as pessoas não notam que estão sendo tratadas porque são muito resistentes, ou então a resistência chega a um ponto tal que as frequências do Quantec não alcançam. Nós temos mais ou menos, isso é uma média assim razoável, entre aproximadamente 80% das pessoas sentem resultados positivos, né? Algumas dizem que a vida delas mudou. Outras sentem uma melhora, né? Então, na faixa de 80% há um resultado positivo. E nos demais 20%, normalmente as pessoas afirmam que nada sentiram. Agora, curiosamente, desse grupo de 20%, às vezes, depois de 1 ano, depois de 2 anos, as pessoas retornam, né? E procuram novamente fazer o Quantec, procuram saber alguns detalhes e coisas. Então, é um aspecto também curioso que merece ser lembrado. Bom, nós somos seres que estamos em constante mudança, modificação, crescimento, né? De alguma forma, a gente está sempre modificando. Pode-se dizer, então, que um cliente, neste momento, não está receptivo, não está pronto para esse tratamento, mas talvez daqui a 1 mês ou daqui a 1 ano esteja? Sim, é exatamente isso, né? Então, quantas vezes nós mudamos de opinião a respeito de alguma coisa, né? Existem pessoas que não, que para eles o mundo é assim e pode vir quem quiser, o mundo continua assim, né? Isso é uma certa teimosia. Agora, a maioria das pessoas, às vezes, estão convictas de que estão certas em relação a algum assunto e
em função de uma série de fatores que lhe aparecem mais tarde, chega a uma conclusão que realmente essa sua opinião naquele momento precisa ter algumas alterações para se ajustar à maneira de pensar de então, né? Então nós mudamos, todos, sempre, né? Alguns bem pouco e outros muito, né? Eu penso que o aprendizado é alguma coisa que está conosco a vida inteira, né? Nós não chegamos a um momento que nós aprendemos tudo, que nós sabemos tudo e que nada mais existe diferente, não. Nós estamos mudando constantemente, tanto o nosso corpo, como a nossa mente, como as nossas emoções, como também o nosso aspecto etérico, que passa por ajustes, né? E por aprendizados que acontecem durante a vida. Bom, professor Helg, nós ainda teríamos mais algumas questões para trazer, mas vamos trazer no próximo programa, voltando a falar sobre o perfil dos clientes. Então, eu te agradeço. Para acessar a todos os programas, entre em www.portalquantec.com.br. Aguardamos vocês no próximo programa.